Fala galera, beleza? Agora nós vamos para o nosso último assunto do conteúdo de posições relativas. Vamos tratar agora de posições relativas entre duas circunferências, tá certo? E diferente de quando a gente estudou posições relativas entre duas retas ou entre reta e circunferência, onde a gente tinha 3 casos, né, para cada uma delas, aqui não. Aqui nós vamos ter 6 casos, tá certo? Mas vocês vão ver que é um assunto tranquilo e que rapidamente a gente consegue chegar nessa compreensão, tá bom? Então bora lá. O primeiro caso que a gente vai investigar aqui, pessoal, é o caso de circunferências secantes. Então, quando eu tenho duas circunferências secantes, eu vou ter duas circunferências dessa forma. Certo? Então, imagine que aqui eu tenho a minha circunferência C e aqui uma circunferência V. Aqui eu tenho o centro de C e aqui eu tenho o centro de V. Pessoal, uma característica que salta logo aos olhos é o quê? Nós vamos ter, então, dois pontos de interseção, né? Então, dois pontos de interseção. Tranquilo? A segunda característica, que é de extrema importância quando a gente vai saber, né, quando a gente vai definir se aquelas circunferências são secantes, é essa aqui. Nós vamos ter o seguinte. Pessoal, a distância entre o centro de C até o centro de V, né? A distância entre os centros, ela vai ser maior do que o quê? Do que o módulo da diferença entre os raios, então RC e RV, tá? Melhorar um pouco isso aqui. Então, a distância entre os centros, né? Entre o centro de C e o centro de V, ela vai ser maior do que o módulo da diferença entre os raios, no caso RC e RV, e ela vai ser menor do que a soma desses raios, tá? RC mais RV, tá bom? Então, ao descobrir qual é o ponto, né, qual é o centro de C, ao descobrir qual é o centro de V, calcular a distância entre eles, e essa distância ficar nesse intervalo aqui, ó, ela vai ser maior do que o módulo da diferença entre os raios e menor do que a soma dos raios. Se isso acontecer, então nós teremos duas circunferências secantes, tá ok? Um outro ponto a se lembrar é que o delta aqui ele vai ser maior do que zero. Se vocês assistiram a aula passada sobre reta e circunferência, a gente vai ver que a gente vai, sempre quando a gente substituir as equações para tentar descobrir quem é o x, né, dos pontos de interseção, a gente vai cair numa equação de segundo grau. E se essa equação de segundo grau tiver um delta maior do que zero, então nós teremos dois pontos de interseção. Se tiver um delta igual a zero, um ponto, e se nós tivermos um delta menor do que zero, nós não teremos pontos de interseção. Ok? Então, o D, pessoal, que eu falei aí, é exatamente essa reta aqui. Ó, essa distância entre os centros de cada uma das circunferências, tá ok? Então, vamos agora para o nosso segundo tipo de circunferências, tá? Nós vamos ter as circunferências, pessoal, tangentes. E aqui nas circunferências tangentes, a gente vai ter duas possibilidades. Nós vamos ter que elas podem ser tangentes exteriores, e nós vamos ter que elas podem ser tangentes interiores. Nas tangentes exteriores, nós vamos ter duas circunferências dessa forma. Circunferência aqui e outra circunferência aqui assim. Tá ok? Então, características que logo nos saltam aos olhos. Nós vamos ter apenas um ponto de interseção, não é isso? Um ponto de interseção. E a outra característica, pessoal, é que a distância dos centros, tá? Então, novamente, a distância do centro de C até o centro de V, ela vai ser igual à soma dos raios. Então, RC mais RV. Isso aqui fica até claro, né, pessoal? Porque ó, a distância dos centros, deixa eu colocar o centro aqui. Então, imagina que aqui é o centro, que é o centro,
C e V. Então, a distância, pessoal, ó, daqui até aqui é raio de C, daqui até aqui é raio de V. Então, a distância entre os centros, ela vai ser o raio de uma mais o raio da outra. Lembrar sempre que nas tangentes, pessoal, como a gente só tem um ponto de interseção, nós vamos ter que o delta vai ser igual a zero, tá certo? O segundo caso aqui que nós temos são as tangentes interiores. Nós vamos ter duas circunferências dessa forma aqui. Nós vamos ter uma circunferência maior aqui assim e outra circunferência tangenciando por dentro. Novamente, nós vamos ter o quê? Um ponto de interseção. E nós vamos ter que a distância entre os centros, pessoal, aqui, ó, a distância entre o centro de C, né, até o centro de V, ela vai ser igual a o módulo da diferença entre os raios, tá ok? Então, raio de C menos o raio de V. Então, aqui eu vou ter C e aqui eu vou ter V, não é? O raio de C aqui, o raio de C aqui. Deixa eu colocar também logo essas distâncias aqui, eu não coloquei aqui, tá certo? E aqui, tá bom? Então, pessoal, tangentes, apenas um ponto de interseção, nós temos duas possibilidades para tangentes. Exteriores, quando elas tangenciam, né, elas estão uma fora da outra, e nós temos aqui as tangentes interiores, tá bom? Quando nós temos uma circunferência dentro da outra, tá? Então, seguindo, nós vamos ter um terceiro caso aqui, que vai ser de circunferências exteriores. Nesse caso, como o próprio nome já diz, nós vamos ter circunferências dessa forma aqui. Uma circunferência aqui e outra aqui, por exemplo. Tá bom? Nesse caso, pessoal, nós não temos ponto de interseção. Então, o delta, quando a gente tentar resolver, ele vai ser menor do que zero. Então, ó, 0 pontos de interseção. E nós vamos ter que a distância entre os centros, nós vamos ter que a distância entre o centro de C até o centro de V, ela vai ser maior do que a soma dos raios, tá? Isso fica até fácil de perceber, não é, pessoal? Quando a gente traça essa distância, ó, do centro da circunferência C até o centro de V, né? Aqui é raio, mas ainda tem essa distância somando aqui também. Então, claramente a gente vê que a distância entre os centros, ela é maior do que a soma dos raios, tá ok? Então, colocou isso, prestou atenção nessas informações, rapidamente a gente descobre que tipo de posição em relação às circunferências a gente tá tratando. Pessoal, a gente ainda tem outros dois tipos de circunferências, tá? Outros dois tipos de posições em relação à circunferência. Nós vamos ter as circunferências que elas são interiores, né? Nós vamos dizer interior com uma das circunferências tendo um raio menor, né? No caso, elas não são tangentes. Então, interior com menor raio. E elas vão ser dessa forma aqui. Vamos ter uma circunferência assim e outra circunferência dessa forma, tá? Não há pontos de tangência. Então, se não há pontos de tangência, quando a gente tentar resolver, o que é que nós vamos achar? Nós vamos achar um delta menor do que zero, tá? Então, novamente, 0 pontos de interseção. Não há pontos de interseção, né? Nem tangência, no caso. E nós vamos ter, pessoal, que essa distância entre os raios aqui, nós vamos ter essa relação aqui, ó. Nós vamos ter que a distância de
do centro de C até o centro de V, ela é maior ou igual a zero e ela é menor do que o módulo da diferença entre o módulo da diferença entre os raios, tá bom? Então, RC menos RV. Ela é maior ou igual a zero e menor do que o módulo da diferença entre os raios. Então, se eu tenho essa distância aqui que eu estou falando para vocês, ou a distância entre os centros, ela vai seguir essa relação. Tá ok? E o nosso último exemplo aqui, pessoal, são de circunferências concêntricas. Então, o que seriam duas circunferências concêntricas? Dessa forma, eu tenho uma circunferência aqui, e eu tenho outra circunferência dessa forma, onde elas compartilham, pessoal, o mesmo centro. Tá? Então, o centro da circunferência C vai ser o mesmo centro da circunferência V. Nesse caso aqui, eu não coloquei o nome, né? Deixa eu colocar. Então, concêntricas. Concêntricas. E aqui eu vou ter as circunferências, onde elas dividem o mesmo centro, tá? Então, C e V. Aqui, galera, aqui vai ser parecido com aquele exemplo quando a gente viu as retas paralelas distintas, tá? Quando a gente tentar resolver o sistema de alguma forma, a gente vai sempre encontrar uma bizarrice. Então, 3 igual a 0, menos 1 igual a 0, 4 igual a 0. Sempre que a gente estiver resolvendo um sistema entre duas circunferências e a gente encontrar uma bizarrice dessa forma, é porque essas circunferências elas são concêntricas, tá ok? Então, nós temos aqui 0 pontos de interseção. E a outra característica é que a distância entre os centros delas é igual a zero, não é isso? Então, ó, a distância do centro de C até o centro de V é igual a zero. Como elas têm o mesmo raio, o mesmo raio não, como elas têm o mesmo centro, então a distância entre os centros é zero, tá ok? Então, galera, essa foi a parte teórica. Vamos agora tentar ver como a gente chega nos pontos de interseção. Como é que nós vamos resolver os sistemas para descobrir um ponto de intersecção? Quando nós estamos tratando de circunferências secantes e circunferências tangentes. E vamos ver um exemplo também de circunferências exteriores, e aí onde a gente não consegue achar um ponto de interseção, certo? Então, bora para o próximo slide aqui. Então, o caso que a gente vai trazer aqui, o primeiro caso, é o caso de circunferências secantes, tá? Circunferências secantes. E eu vou trazer esses exemplos aqui. Eu vou ter a circunferência C, que ela vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. E a circunferência V, que ela vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y mais 4 igual a zero. Galera, a técnica que nós vamos utilizar para resolver esses sistemas de duas equações de circunferências vai ser sempre a mesma. Nós vamos isolar em uma qual é o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado e substituir na outra, tá certo? Vamos sempre fazer isso. Isola x ao quadrado mais y ao quadrado em uma, substitui na outra. Quando a gente fizer isso, pessoal, a gente vai achar uma equação de reta, tá bom? A gente vai achar um sistema com x e y. Substitui, isola a variável x ou y, no caso, e substitui novamente, voltando aqui em uma dessas aqui, tá? Vamos fazer o passo a passo com bastante calma, aqui para a gente ver o que é que vai acontecer. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, como eu falei, é isolar x ao quadrado mais y ao quadrado em uma delas. Por sorte, nós já temos aqui. Então, primeiro passo, nós vamos isolar x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Então, nesse nosso caso, o que é que nós temos? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. O nosso segundo passo vai ser substituir. Então, substituir
x ao quadrado mais y ao quadrado. Na outra equação. Então, fazendo isso, o que é que nós vamos ter? Ó? Quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? 16. Então, eu vou ter 16 mais 6x menos 4y mais 4 igual a 0. E aqui eu vou ter 6x menos 4y mais 20 igual a 0. Ok? Melhora esse 0. Igual a 0. O terceiro passo, pessoal, é substituir, é isolar, no caso, uma dessas variáveis, tá bom? Então, vamos isolar quem é y aqui? Então, eu vou ter o quê? Ó? 6x menos 4y mais 20 igual a 0. Então, o nosso y vai ser igual a 6x, o y vai ser igual a 6x mais 20 sobre 4, tá? De modo que o y vai ser igual a 3x mais 10 sobre 2. O quarto passo vai ser substituir a variável, né, no caso o y aqui, em uma das equações. E aqui, pessoal, o que é que a gente vai ter? Talvez esse passo aqui seja o mais chato, porque a nossa variável aqui, ela não ajudou muito a gente. Mas vamos lá. Eu vou ter, ó, x ao quadrado mais 3x mais 10 sobre 2 ao quadrado vai ser igual a 16, não é isso? Então, vamos lá resolver. Então, x ao quadrado mais 9x quadrado mais 2 vezes 3, 6 vezes 10, 60x, mais 10 ao quadrado, 100. Isso aqui sobre 4 vai ser igual a 16. Aqui, pessoal, vamos multiplicar todo mundo por 4, tá bom? Para a gente sumir com esse denominador chato aí. Então, ó, vamos multiplicar por 4. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 4x quadrado mais 9x quadrado mais 60x mais 100 igual a 4 vezes 16, 64. Ok? Então, melhorando aqui novamente, eu vou ter 13x ao quadrado mais 60x mais 36 igual a 0. Galera, a gente vai fazer aqui, a gente não vai chegar até o fim porque talvez essa conta ela seja um pouco complicada para a gente fazer aqui agora, tá? Mas vamos calcular pelo menos o delta. Então vamos lá. O nosso delta, ele vai ser igual a b ao quadrado, 60 ao quadrado, 3.600, tá? Menos 4 vezes 13 vezes 36. Então, isso aqui vai dar igual, pessoal, a isso aqui, galera, vai dar igual a 1.728, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o nosso delta, 1.728, é maior do que zero. Então, nós vamos ter duas raízes, não é? Quando a gente resolver por Bhaskara, a gente vai ter que x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, que vai ser igual a 1.728, sobre 2a. Então, pessoal, nós vamos descobrir uma raiz para x, depois vamos descobrir outra raiz para x. Voltamos aqui, né? Substituímos, encontramos o valor de y, tá ok? Ou até mesmo nessa outra nossa equação que a gente descobriu aqui, ó, substitui cada um dos valores de x aqui e a gente vai descobrir y, e aí a gente vai descobrir os pares de pontos de interseção. Então, viu? Delta maior do que zero, 2 pontos de interseção, como a gente já tinha previsto lá na nossa parte teórica.
Vamos ver agora um caso de circunferências tangentes exteriores. Tangentes. Então, galera, eu vou ter essas duas circunferências aqui, ó. Então, nós vamos ter a circunferência C, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4x, menos 6y, mais 12, igual a zero. E eu vou ter a circunferência V, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4x menos 12y, mais 24, igual a zero. Galera, antes de tudo, uma coisa que vocês jamais podem esquecer é a fórmula da equação reduzida da circunferência, tá bom? Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, equação. Ela vai ser da forma x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado da circunferência. De forma que o centro dessa circunferência vai ser x0 e y0, ok? Então, essa é a equação reduzida da circunferência, jamais pode esquecer isso. Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer, antes de ir atrás da interseção, vamos tentar dar uma conferida naquela característica das tangentes inferiores que eu falei, que é que a distância entre os centros é igual à soma dos raios, tá bom? Então, vamos ver, calcular qual é o raio de cada uma delas e vamos calcular também qual é o centro de cada uma delas, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar com a circunferência C. Então, vou ter, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y igual a menos 12. Já vou passar o 12 para o outro lado. Pessoal, uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui nessas questões de circunferência é completar quadrado, tá? Já falei isso em outros vídeos, vocês têm que saber completar quadrado. É um conteúdo que ele é indispensável nesse estudo de circunferências, tá bom? Então, bora lá. Eu vou deixar quem está x junto de quem tem x, tá? Então, x ao quadrado menos 4x. E aí eu pergunto a vocês, será qual é o valor que eu vou ter que somar para que eu fique com um quadrado perfeito aqui, né? Para que eu fique com uma forma que eu possa construir aquele produto notável, né? X menos alguma coisa ao quadrado, desculpa, ou x mais alguma coisa ao quadrado. A dica que eu dou para vocês nesses casos de circunferência é o seguinte: checa o coeficiente do x ao quadrado aqui. Deixa ele sempre em 1, garante que ele está com 1. E aí vocês vão fazer o seguinte: quem está com x, vocês vão dividir por 2 e vocês vão elevar ao quadrado. Ou seja, já checamos, aqui tem 1. E aqui eu tenho 4. 4 dividido por 2, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou ter que somar 4. Mais y ao quadrado, menos 6y. Mesma coisa, pessoal. Checamos quem está com y ao quadrado, 1. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Eleva ao quadrado, 9. E do outro lado, eu vou ter, ó, vai ser igual a menos 12. E aí, pessoal, desse lado eu somei quanto? 4 mais 9, 13. Então, desse outro lado eu também tenho que somar 13. Tá? E aí, o que é que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter aqui a nossa circunferência C. Ó, ela vai ser o quê? X menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 1. Então, galera, eu vou ter que o centro de C, ele vai ser quem? Pela nossa formulazinha aqui, ó, 2 e 3. Lembrando que a gente vai trocar o sinal, viu, pessoal? Ó, é x menos x0. X menos 2, então, o x0 aqui é 2. Mesma coisa para o y. E o nosso raio ao quadrado é igual a 1. Na hora que a gente tirar a raiz, a gente vai ter que o raio de C é igual a 1. Tá bom? Então, vamos agora para V. Em V, eu tenho x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4x menos 12y, vai ser igual a menos 24. Vamos fazer o mesmo esquema.
deixar quem tem x perto de quem tem x. X ao quadrado mais 4x. E aqui, olha, pessoal, quem está com x ao quadrado? 1. Então, o que é que eu vou fazer aqui com quem está com x? Dividir por 2 e elevar ao quadrado. Mais 4. Mais y ao quadrado. Menos 12y. E aqui, galera, ó, quem está com y? 1, conferido. 12 dividido por 2, 6 ao quadrado. 36. E aqui do outro lado eu vou ter menos 24. Aqui eu somei 40. Então aqui eu vou ter que somar 40 também. E aí eu vou ter que... A nossa circunferência V, ela vai ser x mais 2 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, igual a 16. E aqui, galera, o que é que eu vou ter? Que o centro de V é igual a menos 2 e 6. E o raio é a raiz quadrada de 16, vai ser igual a 4, tá bom? Então, vamos fazer a soma, tá? Quem é a soma? A soma do R de C mais R de V vai ser igual a 1 mais 4, que vai ser igual a 5. Agora, vamos calcular a distância entre os raios, entre os centros, na verdade, para saber se corresponde exatamente a essa soma. Então, ó, a distância entre o centro de C e o centro de V vai ser igual a raiz quadrada, né? A formulazinha da distância. Quem é o ΔX? 2 menos menos 2. Ó, 2 menos 2, isso aqui é ao quadrado, né, pessoal? Mais o ΔY ao quadrado, 3 menos 6 ao quadrado. 3 menos 6 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz de 25, que vai ser igual a 5. Então, como a gente previu, isso aqui é realmente duas circunferências tangentes exteriores, porque a soma dos seus raios é igual à distância entre os seus centros, tá bom? Então, galera, nessa parte de circunferências, a gente vai ficar apenas com esses dois exemplos, porque senão o vídeo ele fica longo demais, tá? Nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês exemplos de questões onde a gente vai ter que trabalhar esses pontos, né? Encontrar interseções, tá certo? Porque isso é o que a gente deve levar para o nosso vestibular, certo? Vocês vão ter, inevitavelmente, que nesses vestibulares da URCA ou então outros vestibulares tradicionais, que calcular interseções entre retas e circunferências, entre circunferências ou entre duas retas, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar essa mini aula teórica aí, né? Essa aula, na verdade. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto de posições relativas, tá? E vamos para as questões.